assim que surgiu tudo, né? E começamos aí mais do que uma agência, né? Eu sempre falo que a gente não é uma agência, a gente é uma comunidade de viajantes voluntários, onde a gente pode se juntar e pode trocar experiências e pode conhecer sempre novos projetos, sempre explorar novas possibilidades de como nossos conhecimentos, né, colaborar mesmo, por isso o nome Collab Tour. Então, para a gente trazer essa nova forma de viajar, de ajudar e também viabilizar para os brasileiros, principalmente, a um preço justo, né? Foi isso que eu pensei aí durante esse tempo e todos que se juntaram a nós, nosso time começou a abraçar essa ideia e a gente conseguiu chegar aí até então. Para vocês, um pouco da nossa rápido, não enchendo muita linguiça aqui não, só para quem não conhece o nosso trabalho, conhecer e o nosso tema principal. Então, como eu falei, nós somos uma comunidade onde as pessoas podem se registrar, né? A gente promove esse intercâmbio de baixo investimento para que todos possam fazer, todos possam viver essa experiência, ter isso no currículo, agregar para a sua vida, né? Até porque tem um depois da viagem, né? Não é só durante a viagem, tem o que você faz depois dessa viagem, como você pode levar essa viagem para a sua vida toda, inclusive para a sua vida profissional. Aproveito o momento para convidar as pessoas a se registrarem, e o registro é gratuito, é só com o e-mail, não precisa nenhum dado, não precisa pagar nada, tá? Você se registra gratuitamente e tem aí acesso aos projetos, ao perfil completo Contando um pouco da nossa trajetória, nós nascemos em dezembro passado, e aí tivemos a primeira versão da nossa plataforma, onde nós começamos a conectar as primeiras ONGs, fazer as primeiras parcerias, né? E receber os primeiros registros dos viajantes. E nós nascemos com essa missão de promover aí intercâmbio justo, acessível, uma troca, né, de ONGs e pessoas que gostam de causas, né? Então, democratizar esse intercâmbio, né? Apoiar missões, voluntariado e turismo sustentável de base comunitária. Então, não é só uma questão assim de assistencialismo, né? A gente trabalha a habilidade social, nossas ONGs, elas promovem atividades todos os dias, elas acompanham essas famílias, essas comunidades, crianças, elas também cuidam da família. Então, esse é o nosso propósito, trabalhar a responsabilidade social, comunidades, né? Levando apoio, suporte, tecnologia e conhecimento. E aí, em fevereiro, a gente iniciou uma seleção para sermos apoiados pela Fundação Telefônica, foram 30 startups selecionadas, nós fomos uma delas, dentre mais de 300 que se inscreveram. E em junho concretizou, né? Nós começamos a receber esse apoio da Fundação Telefônica e também da Aliança Empreendedora, que é nossa super parceira aí. Beijo, galera. E nós seguimos, então, com esse apoio, eles oferecem para a gente até um suporte também financeiro, então a gente consegue sempre estar desenvolvendo novas possibilidades. Apresentando um pouco dos serviços, né? Nós estamos lançando hoje um novo câmbio, que é um programa pré-pago, atualizando o site, explicadinho para vocês. A dor dos nossos clientes, nós percebemos que pagar a nossa parcela e a nossa taxa, né, era fácil, mas as pessoas estavam com dificuldade de comprar passagens. Então, agora nós vamos pagar um boleto, tá? Tudo parcelado, tudo incluso, parcelado. No site, essas informações vão aparecer. Acompanha com a gente
que nos próximos dias vai ter. O intercâmbio taxa única, que é o que a gente tem hoje, ele vai continuar, né? Nós não vamos eliminá-los, é uma nova opção que está surgindo. E também falar um pouco do suporte, né, que a gente tem aí com essas ONGs e a doação. Então, essa doação, ela é feita pela Colabtour. Quando você compra no pacote pré-pago, nós repassamos uma... porque a doação mesmo que você faz, selado a gente repassa. Se você compra o intercâmbio taxa única, você paga diretamente para a ONG lá e ajuda esse projeto, o custo aí de tudo. Bom, essas informações vão estar no site e aí eu convido vocês a acessarem, a se registrarem e conhecerem um pouquinho mais, e qualquer dúvida é só chamar a gente. Bom, vamos seguir então. Eu queria convidar agora a Tamires para se apresentar para a gente. Eu vou só tirar a tela aqui. Tamires, agora você tem que tirar o microfone. Olá, pessoal, boa noite. Isso. Opa, certinho? Agora tá ouvindo? Sim. Beleza. Boa noite, pessoal. Meu nome é Tamires Mascarenhas. Eu trabalho na Quality e participo também do startup Lab Carreiras, que a gente trabalha com desenvolvimento de carreira profissional. Eu moro aqui no Espírito Santo, Vitória, e desde quando eu me formei na faculdade aqui federal do Espírito Santo, a UFS, me formei em psicologia, e desde quando eu me formei comecei a atuar nessa área de RH, gestão de recursos humanos. E aí teve essa oportunidade de trabalhar com carreira, uma coisa que eu me identifiquei, e aí eu sempre estive trabalhando desde quando me formei. Certo. Bia, você ouve a gente? Sim, perfeitamente. A conexão da Bia no... A minha conexão não está das melhores, mas estou ouvindo vocês bem. A Bia, ela chegou hoje para voluntariar no Amazonas, né, Bia? Como é que foi a chegada aí? Isso, tranquilo. Hoje a gente vai dormir aqui em Manaus e aí a gente segue para a ONG amanhã, porque a gente eu cheguei no meio de um temporal por aqui e aí estava um pouco perigoso de atravessar a ponte para poder ir para Iranduba, que é onde fica a instituição. E aí a gente vai passar a noite aqui em Manaus e amanhã logo cedo a gente vai seguir para lá. Bacana. Bom, eu vou com a Tamires para a gente já começar a abordar o tema, né, do nosso webinar, começar já a falar sobre um pouco dessa carreira. E aí, Bia, eu já te chamo em seguida para você compartilhar um pouco mais da sua experiência e também do porquê, né, você escolheu fazer esse tipo de intercâmbio, como vai te ajudar aí na sua carreira. E aí a gente entra também depois com as perguntas do pessoal, pode ser? Beleza, pode ser. Então, bora. Tamires, a que eu queria fazer, que também é uma demanda assim bem grande dos nossos voluntários, né? Uma dúvida que tem sobre o cenário atual, né? Como que o intercâmbio, como que viajar, o que essas empresas elas estão pedindo hoje nesse currículo, né? Como você se destaca no meio da multidão? Você pode passar para a gente como é que está esse cenário de recrutamento, o que as empresas estão pedindo? Então, primeiramente, quando a gente avalia o currículo, existe uma diferença, né, entre o intercâmbio e o trabalho voluntário. Né? Nem todo intercâmbio é de trabalho voluntário. E nem todo trabalho voluntário acontece dentro de um intercâmbio, assim, outro local no sentido de outro país ou outro estado, essas coisas todas. A gente sabe, assim, que hoje em dia, assim, a pessoa tem estudado bastante e tem bastante competitividade, né? Então, se você chega no final de um processo seletivo e você tem 2 currículos, 2 pessoas que você fez a entrevista, aplicou os testes e tem capacidades e comportamentos parecidos, se você tiver um intercâmbio, um trabalho voluntário, vai ser um diferencial. Então, assim, ele pode ser um motivador que possa escolher você a estar dentro de uma vaga. Só que em relação ao intercâmbio, mas assim, quando a pessoa viaja para a questão de língua, essas coisas,
Aí vai depender muito do cargo. Tem cargo que não faz tanta diferença. Estou falando agora de cargos estratégicos, que são mais administrativos ou então mais executivos. Então, assim, vai depender muito da área. Que aí vai depender, assim, se a pessoa realmente vai precisar efetivamente de trabalhar nessa língua. Então, assim, se a pessoa já tiver uma experiência fora, ela vai ter uma evolução, né, ali melhor, até mesmo de conversar, tudo. Eu tenho pesquisado um pouco sobre essas questões mesmo de línguas, um pouco, e a gente tem algumas empresas multinacionais vindo para o Brasil, e algumas delas, às vezes, não falam em português, né? Então, assim, é necessário pelo menos uma língua e a mais, né? Principalmente o inglês. Então, assim, dá uma diferença, principalmente se você quer um cargo com um salário um pouco melhor, um pouco mais estratégico, você ter um intercâmbio, você ter um desenvolvimento de uma língua, de uma conversação, faz uma diferença enorme. Certo. E é bacana você falar isso porque o que a gente vê assim nas nossas ONGs elas recebem pessoas de todos os lugares do mundo, né? Nossa plataforma ela é mundial. Então, mesmo a pessoa viajando aqui dentro do Brasil, ela vai ter essa experiência, ela pode ter essa experiência de encontrar pessoas de outros lugares e ter oportunidade de conversar, né, de ter uma convivência e tal. E o que você trouxe também no início sobre o intercâmbio ser uma coisa, o trabalho voluntário ser outra, realmente a gente quis unir, né, e trazer essas duas pontes, até porque o nosso trabalho voluntário, ele, como eu falei no começo, nós trabalhamos com ONGs que fazem ação de responsabilidade social. Então, ali é um espaço onde elas têm as ONGs têm atividades todos os dias. E o intercambista, o nosso voluntário que chega lá, ele consegue acompanhar e desenvolver algo durante esse período, uma semana, um mês que ele fica, né? E aí a gente tem toda essa preocupação de oferecer também uma vaga com foco na área dele, na carreira dele. Então, a gente tem para marketing digital, a gente tem para fotografia, para web designer, né, pessoal da pedagogia, a própria Bia, que é estudante de serviço social, né? Então, as pessoas, elas têm ali com a gente uma oportunidade de viajar e de desenvolver algo que elas já estão estudando. E ali aconteceu uma troca, né, delas trazerem ali o que elas têm já de bagagem e somar com o que a ONG já está fazendo, então levar uma novidade, uma inovação. Isso é uma via de mão dupla, né? E dentro dessas habilidades também, dessa experiência que vão vivendo, né? O que você acha que é importante elas destacarem no currículo delas? Que tipo de habilidade, que tipo de competência você entende que essas pessoas são capazes de adquirir dentro desse momento de intercâmbio e voluntariado? Então, assim, falando especificamente de você colocar no currículo, se você fez um intercâmbio de voluntariado diferenciado, igual a Bia, né, tá indo para Amazonas e tá fazendo um intercâmbio ali, é bom descrever um pouco, mas sempre brevemente, porque se for muito extenso no currículo, quando o recrutador vai ver, assim, ele vai acabar achando muito prolixo, né? Porque tem determinadas coisas que você coloca só como indicativo e isso vai se desenrolar tanto na entrevista quanto na dinâmica de grupo. Então, por isso que, assim, muito mais importante do que você fazer, é como você disse, é desenvolver realmente determinadas habilidades. Principalmente, assim, hoje, nas empresas, né, eu tenho empresas que a gente faz recrutamento e seleção que eles falam assim, não, a pessoa não precisa saber nada, ela precisa ter esse tipo de comportamento. Então, assim, hoje as empresas têm focado um pouco mais na questão comportamental, e também, assim, porque cada empresa ela tem uma cultura, né? Ela tem um jeito de ser. É uma pessoa jurídica, né? Então, assim, é como se ela tivesse uma personalidade própria. Então, assim, eles buscam uma pessoa que vai se adequar de uma forma mais rápido, né? Dentro dessa cultura dessa empresa. Então, assim, quanto mais a pessoa tiver esse desenvolvimento pessoal, questão de maturidade, questão mesmo, às vezes, de se expressar, de se falar. Uma coisa muito curiosa hoje, que eu faço muita vaga de TI, né? E de programação. Uma das coisas que a maioria dos empregados vem buscando é que sejam pessoas um pouco mais extrovertidas, porque são pessoas extremamente introvertidas, né, que se comunicam muito pouco
ou então se comunicam de uma forma meio truncada, que às vezes você não consegue meio interpretar se a pessoa está bem, se não está, se está evoluindo ou está entendendo, porque usualmente, se você está trabalhando, você precisa dar e receber o feedback do seu gestor, da pessoa ali que você está trabalhando. Então, se você tem essa dificuldade, você trabalhar isso dentro de um intercâmbio, de conversar, de... Não você precisa ser uma pessoa expansiva ou então extremamente comunicativa, mas uma pessoa pontual que vai saber se comunicar de uma forma mais saudável, no sentido de conseguir expressar aquilo que você sente e também aprender a separar, né, as questões pessoais, profissionais. E no intercâmbio ali, eu acho que você pode ter muita oportunidade de lidar ali, tanto com o ambiente de trabalho, mas também com o ambiente profissional, porque você vai se inserir dentro do local, onde você vai exercer um tipo de atividade, mas você também vai estar vivendo ali. Então, eu acho que você tem esses dois lados. Você pode tanto desenvolver atividades, né, e comportamentos relacionados ao serviço, ao trabalho profissional, quanto também comportamentos pessoais. Então, assim, a comunicação ela é extremamente importante hoje. A questão de organização, de você ter um discurso coeso, ali uma coisa organizada, de responsabilidade, de metas, de prazos, é extremamente importante, porque hoje, assim, a maioria dos clientes, né, eles querem coisas para ontem, então você precisa ali ter uma noção de gestão de tempo, se você vai conseguir fazer aquilo ou não, se você não conseguir fazer, explicar o porquê não consegue fazer. Então, esse desenvolvimento todo é mesmo realizando essas atividades mesmo no trabalho, né, no dia a dia. E eu acho que quando você está num trabalho voluntário, errar faz parte, né, você está ali aprendendo, então, assim, você saber também ouvir esse feedback das pessoas, falar, você está... Então, assim, acho que uma habilidade muito grande também é saber ouvir a crítica, né? Que as pessoas têm muita dificuldade. Ninguém gosta de receber muita crítica, mas, assim, faz parte, principalmente quando você está no início da carreira, até mesmo depois, né? Sempre tem alguma coisa que você tem que podar, se mudar, porque senão, às vezes, você cresce um profissional e tem determinadas coisas que você não vai mudar, porque as pessoas não vão ter coragem de chegar em você para poder falar. Então, assim, você se transmitir uma pessoa acessível nesse sentido de saber mudar, poder mudar, é extremamente importante. E ser flexível, né? Tem gente que é um pouco inflexível e determinado tipo de cultura, às vezes, acaba não lidando, né? E eu acho, assim, que uma coisa deve ser muito enriquecedora no trabalho voluntário, principalmente quando você sai da sua cultura, é porque cada cultura tem um diferenciado, né? Hoje, quando a gente trabalha no Lab, eu sou do Espírito Santo, tem pessoas de São Paulo, tem pessoas de Brasília, tem pessoas do Sul, pessoas do Norte, Nordeste. Então, assim, você começa a ver que, apesar de você ter profissões, as profissões, elas se mexem, se movimentam no mercado de uma forma, mas ela tem uma questão regional. Então, assim, isso é extremamente enriquecedor, porque você vai para um outro lugar, que às vezes não é o local que você nasceu, viveu, cresceu, e você vai ver que tem uma outra perspectiva de linha de mercado, ou às vezes até mesmo de comportamento, e que você vai podendo perceber sempre o que for de bom você, né, tentar ali assimilar, e que for, assim, você achar não tão legal, também não, tentar, né, também ponderar essas coisas. Acho que essa questão do discernimento de absorver o que é bom e observar também o que é ruim, às vezes você se identifica, né, é extremamente importante. E também, assim, uma coisa extremamente importante no mercado é você ter essa realização. Hoje eu vejo que as empresas buscam muito, assim, a pessoa que gosta de fazer aquilo. Porque, assim, é muito nítido, às vezes, quando a pessoa está num trabalho e está fazendo ali aquela coisa porque tem que ganhar um salário, tem que fazer. Hoje as pessoas procuram, né, as empresas procuram pessoas mais entusiasmadas naquilo que elas estão fazendo. Vamos supor, uma pessoa que ela é advogada, ela pode atuar em várias áreas. Então, assim, se ela atuar numa área que ela não necessariamente tem aquela empatia, então, assim, a forma dela atuar vai ser diferente. É igual eu sempre falo, assim, eu faço, às vezes, alguma vaga para cozinheiro. O cara, pô, é um mestre, super cozinheiro. Eu falei assim, mas às vezes você vai para aquele restaurante e não necessariamente você vai se identificar com aquele tipo de restaurante. Então, acho que essas coisas também, você indo para o voluntariado, trabalhando, entrando nesse intercâmbio, você vai tendo contato com essas coisas e você vai buscando aquilo que você se identifica. E quando você se inserir no mercado e já sabendo que você se identifica, vai ser muito mais... Isso vai cortar algumas etapas extremamente importantes. Porque hoje você, quando pega algumas carteiras, vai olhar assim, as pessoas têm muita rotatividade, né? Algumas coisas em relação a isso, que a pessoa ainda está buscando aquele ambiente em que ela se identifica, dentro daquela sua profissão, e as coisas hoje têm sido muito dinâmicas, né?
Antigamente as pessoas optavam por muitas profissões tradicionais. E hoje em dia nós temos algumas profissões que são extremamente novas. Eu mesmo me formei, desde quando eu entrei, dos 5 anos que eu estudei de faculdade, saí, meu primeiro emprego foi uma coisa que eu nunca tinha estudado na faculdade. E isso ocorre recorrentemente. Porque, assim, você tem um mercado quando você entra na faculdade, quando você sai é outro totalmente diferente. E até como você vai se inserir, às vezes, você tem outra coisa que não tem nada a ver. Então, assim, você vê muita coisa, pessoas hoje que é pedagogo, ou era matemático, e hoje vai trabalhar com design, vai trabalhar com uma questão mais social, ou programação. Então, assim, porque antes não era tão em voga essas profissões. Então, quando você está no intercâmbio, está no voluntariado, você entra em contato com outro mundo, com outras perspectivas, pessoas com outras filosofias de vida. Isso é interessante porque, assim, você vai tendo um impacto dessas outras culturas dentro daquilo que você vive, daquilo que você percebe como o mundo, essas coisas. Então, assim, ela pode mudar a sua visão. Então, eu indicaria para qualquer um fazer intercâmbio, voluntariado. Eu mesmo vou fazer um intercâmbio ano que vem, porque, assim, é extremamente importante nesse sentido todo geral, tanto pessoal quanto profissional. Sim, eu percebo um medo, às vezes, de alguns voluntários nossos de ir para essa experiência, né, essa vivência, esse voluntariado, sem ter uma experiência profissional grande, sem saber muita coisa, mas é justamente para isso que é para ir, né? Justamente para você experimentar, para você viver uma realidade diferente da sua, em um ambiente que a gente fala café com leite. Porque ali você pode errar, né? Ali as pessoas vão estar de braços abertos para te receber, né? Ninguém vai estar ali te cobrando ou vai ter uma reclamação, porque o ambiente é tranquilo, é para você viver essa realidade o dia a dia. Então, se você vai fazer um trabalho administrativo em uma ONG, como é que é a rotina deles, como é que eles se organizam, como é que é essas planilhas, né? E aí você vai explorando e conhecendo essas novas possibilidades que existe. E uma coisa muito importante que eu concordo que você trouxe é o conhecimento de quem nós somos, né? Quem é você como voluntário, como pessoa, como profissional. Isso é o tipo de coisa que você não tem como fazer um curso, né? Você tem que viver situações diferentes, você tem que se jogar nessas novas possibilidades para você ir desenvolvendo. Uma coisa também que eu percebi, Tamires, que está sendo muito assim solicitado, é essa necessidade de resolução de problemas rápidas assim, das pessoas. E essa capacidade de raciocinar rápido e resolver esses problemas e trazer soluções é justamente o que o intercâmbio promove, porque você vai para uma cidade diferente, você não sabe como é que é o ônibus lá. Tudo bem, você leu na internet, mas como é na realidade? Né? Então, quando você chega lá, você tem todas essas dificuldades rompendo, né? Claro, não é nada que vá te acabar com a sua segurança, te colocar em perigo, mas são situações diferentes da sua rotina, do seu dia a dia, que você consegue vivenciar e se desenvolver. Uma outra coisa também que eu observo muito são as características e habilidades do século XXI, que aí estão relacionadas à inteligência emocional. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente a questão, até assim, como se comportar numa entrevista de trabalho mesmo, como a pessoa ela pode abordar isso para o recrutador, falar que ela viveu essa experiência, como ela resolveu aquele problema, né? Acho que são detalhes que a maioria das pessoas elas ainda não estão acostumadas a trazer, né? E a apresentar que elas têm essas habilidades, que ela tem essas competências, por puro desconhecimento mesmo. E aí você tem ali uma coisa super bacana que pode te colocar como um destaque e as pessoas não estão sabendo usar. Como é que você vê isso e o que você tem de dica para o pessoal? Essa é uma pergunta que você sempre faz, né? Tem alguma dica para entrevista, dinâmica de grupo? Nossa, eu não tô criticando não, mas eu acho engraçado assim, que as pessoas ficam nessa ansiedade, né? Eu acho que a minha primeira dica é assim, sabe escolher as empresas que você vai tentar se inserir. Porque, assim,
como eu disse no início, né? As empresas hoje tentam buscar muito alguém que é parecido com a cultura delas. Então, assim, se você já é... Eu falo muito isso com as pessoas quando eu vou fazer a seleção. Se você é uma pessoa toda certinha, que tem todo aquele esquema, assim, de uma pessoa mais organizada, tudo, você não vai conseguir trabalhar no Tiribis. Porque lá você vê como a vibe é diferente, até o próprio visual das pessoas é diferente, a forma de falar, a forma de abordar. Porque aquela empresa, ela tem um perfil diferenciado. Você vê até as pessoas que vão trabalhar, às vezes, no Outback, nesses outros tipos de restaurantes, assim, porque eles exigem um perfil. Então, assim, se você já... a primeira dica é essa, olhar as empresas, ver, eu realmente estou dentro desse perfil, se eu estar dentro dessa empresa, aquela cultura, eu vou me identificar, investigar, assim, investigar mesmo, pegar as pessoas que trabalham lá, adiciona um LinkedIn é uma ótima plataforma, entra lá, vai olhando, vai vendo notícias sobre, se tiver, né, se for uma empresa assim, com expressividade no mercado, e não tenho medo de arriscar. Porque às vezes as pessoas têm assim, vou trabalhar na Amazon, nunca vou trabalhar, sei lá, em uma outra empresa. Eu tenho um amigo, aqui ele mandou o LinkedIn tem muita vaga, né? Ele mandou a vaga pro Amazon e acabou passando. Então, assim, ele falou assim, nunca imaginei que eu pudesse passar. Eu fiz assim, vamos ver o que vai dar. O não já tá ali posto, mas a maioria das pessoas, às vezes, tem medo e nem mandam o currículo pra vaga. Assim, se ele não tivesse nem mandado, ele não estaria trabalhando lá. Hoje ele tem mais de um ano lá na empresa já, se mudou, ele estava aqui no estado, né, onde eu estou, no Espírito Santo, foi para São Paulo, então assim, tem que se arriscar, tem que se jogar. Eu acho que quanto mais jovem você for, mais oportunidade você tem para poder se jogar. Tem muitas empresas aí que pegam pessoas do Brasil, levam para outros países também, às vezes até para outros estados, né, como nesse caso, que às vezes até banca o próprio processo. Esse meu amigo, a Amazon pagou todo o processo seletivo, desde passagem, estadia. Então, assim, isso vai, assim, se joga, aproveita. Então, vá. Então, assim, escolha a empresa que você se identifique, faça essa investigação, faça o seu currículo, envie, se cadastre. Uma outra coisa importante também é quando você se posicionar, principalmente nas suas redes sociais, no LinkedIn, demonstre o tipo de profissional que você é. Porque também as pessoas estão buscando também nessas plataformas profissionais. Então, de repente, eles podem achar que você é o profissional para trabalhar lá na empresa deles. Então, você pode ser também uma plataforma de visibilidade dos seus trabalhos, expor suas ideias. E aí, é claro, sempre tomando muito cuidado, né? Com aquelas questões sociais, éticas, políticas, não só ligada à questão moral, mas uma questão princípios éticos mesmo. E sempre, eu falo assim, entrevista, essas coisas, quando você for para uma entrevista, chegar no horário, tem gente que chega atrasado, eu dou uma tolerância de 5 minutos. Aí a pessoa, foi para lá tal, mas é um compromisso. Só você tem um prazo, a pessoa já chega atrasada na entrevista, é complicado. Eu sei que, assim, às vezes tem transporte que demora para chegar, tudo, então o que geralmente as pessoas fazem? Aí você já vê o diferencial do perfil do profissional. Essas pessoas, quando já estão indo para lá, vamos pular para a empresa para fazer a entrevista, elas vão chegar atrasadas, mandam mensagem, eu estou a caminho, estou em tal lugar, mas estou com um problema aqui no trânsito, não vou conseguir chegar no horário. Vocês me atendem? A gente atende. Mas às vezes tem gente que não confirma, que a gente pede sempre para confirmar, e chega atrasado. Então, assim, a pessoa não obedeceu os enunciados básicos que está no anúncio, entendeu? Que é mandar, vamos lá, no anúncio primeiro, mandar o currículo. Aí, só uma diquinha, tem gente que manda o currículo em doc, né, que é no Word, manda em PDF, porque às vezes desconfigura. Aí manda sempre assim, manda pôr, né, a vaga no anúncio, coloca a vaga no anúncio. São coisas simples, mas às vezes as pessoas não fazem, entendeu? Que aí faz todo o diferencial. E aí você recebe essa convocação para entrevista. Confirma, se pedir para confirmar. Se for chegar atrasado, avisa. Liga pro local. Chegando lá no local, faz todo o procedimento que eles estão ali fazendo, que cada empresa tem seu procedimento, né? E aí você, respondendo na entrevista, se você for, né, passar para entrevista, tudo, responda o que a pessoa está perguntando. Tem gente que conta a história lá, não sei do que se dá quantos, entendeu? Não, assim, acho que é manter dentro daquilo que eles querem saber. Senão, às vezes, a pessoa passa algum tipo de informação que não é relevante. E às vezes acaba até mesmo assim, poxa, às vezes eu tô assim, nossa, a pessoa é interessante, mas aí vai falando uns negócios que assim, então assim, você acaba perdendo
às vezes, o fio da meada ali. Eu sei que tem gente que fica muito nervoso, e aí tem a questão do nervosismo, é falar, aí vai desandando, vai falando, blá. Então, assim, a questão também, não tem uma técnica, vamos treinar aqui e fazer entrevista, é fazendo. Então, assim, vá fazendo as entrevistas, se a vaga pede pretensão salarial, veja a pretensão salarial dentro do mercado. Eu fiz uma vaga agora de estágio de programação, tinha gente pedindo R$2.500. Aí eu falei assim, pô, é um salário, né? Isso é um salário de emprego, não é um salário de estágio. Então, assim, essas pessoas eu nem entrevisto, porque, assim, a pretensão deles é totalmente fora daquilo que a pessoa tem como propósito. Então, assim, tá dentro também daquela realidade que o Estado tem, né? E a questão da inteligência emocional, né? Que você estava pontuando. A questão da inteligência emocional é se permitir viver e participar. Assim, uma grande dica. Tem muitos cursos de inteligência emocional, você pode fazer os cursos, tudo. Mas são tudo muitas dicas, né? Muito ali. Não existe uma fórmula, porque a inteligência emocional vai se desenvolver a partir da sua personalidade. Então, assim, se você realmente quer uma coisa trabalhada em relação à sua inteligência emocional, procura uma mentoria, procura uma pessoa que vai trabalhar com você especificamente. Geralmente esses cursos, essas coisas são coisas mais básicas, mais superficiais mesmo, para ela estar falando, estar explicando algumas coisas. Uma coisa que eu sugiro muito é ler livros, tem muitos livros bons. Aquele Poder do Hábito é um livro bom. Eu gosto muito desse livro. Tem outros livros também. Mas, assim, você desenvolver-se também em todos os aspectos. E aí, assim, eu vejo muito, assim, a questão da urgência, né, da pressão. Tem muita gente que não consegue lidar com pressão. Então, hoje, assim, tem algumas coisas que a gente consegue perceber na dinâmica de grupo e, às vezes, até mesmo num teste psicológico. Que a pessoa não lida muito bem com pressão. Então, se você for trabalhar em determinada área e você tem aqueles prazos muito curtos, você precisa de uma resolução muito rápida para algum problema, geralmente a pessoa entra no estado de frenesi assim, um pouco mais de pânico e ela não consegue pensar nesses raciocínios rápidos. Então, assim, tenta trabalhar isso. Eu acho que fazer o voluntariado, ele ajuda nisso, porque você vai ter alguns embates lá. Vai fazer parte da vida, faz parte do cotidiano. Então, assim, você vivendo isso, você acaba desenvolvendo um pouco mais. Entendeu? Você fala, não, peraí, vamos pensar melhor essa situação. Então, saber se posicionar de uma forma mais calma, não se afetar também, porque tem gente que já chega apavorada para você, e você se apavora junto com a pessoa e fica duas pessoas apavoradas. Então, assim, essa questão da frieza de você falar, não, calma, vamos pensar, vamos, né, planejar, ver como que a gente vai fazer, isso tudo não tem como ensinar, é vivendo. A gente pode até trabalhar algumas habilidades sociais, na psicologia a gente trabalha muito isso, mas, assim, é vivendo. Então, assim, se jogue no intercâmbio, se jogue no voluntariado, vá viver, vá se comunicar com as pessoas. Tem gente que muito foge, assim, dos embates. Eu, particularmente, sim, eu também não gosto muito de embate, né, de discutir, tem que conversar, tá, não sei o quê. Mas eu acho que faz parte, isso faz com que a pessoa amadureça também. Então, acho que é um pouco isso. Para quem está estudando, para quem está procurando uma promoção, como que você acha importante um intercâmbio, um voluntariado ser apresentado? Assim, por exemplo, eu estou estudando, eu tenho essa possibilidade de fazer nas minhas férias. Como é que eu vou falar isso, vou trazer isso para uma entrevista de estágio? E para quem já está dentro de uma empresa, né? Ele já está ali há algum tempo esperando a nova vaga ao sol, né? O lugar ao sol. Então, como é que isso pode ser trazido? Como é que isso pode ser apresentado, por exemplo, para um seu superior, né? Trazer que isso foi feito, como é que isso foi feito? O LinkedIn é um bom lugar para postar que você fez esse trabalho, que você está lá, compartilhar o que você está desenvolvendo. Ou você acha que não cabe nesse tipo de rede social, ou tem um jeito certo de colocar? Como que as pessoas podem utilizar isso no dia a dia delas, essa experiência que elas tiveram, para elas conseguirem um estágio ou uma nova vaga de emprego? Falando sobre o voluntariado, tem empresas que elas estimulam o trabalho voluntariado. A gente, às vezes, lá na Quality, a gente é contratado para promover esse tipo de voluntariado.
Então, assim, isso é extremamente bom. Depende muito do perfil da empresa também. Mas é extremamente saudável e é um diferencial. Então, assim, faça trabalho voluntário. Mesmo que seja um trabalho voluntário não, dentro ali do ambiente que a empresa está, né? Que às vezes tem empresas que se preocupam muito em impactar ali no local onde ela se encontra. Então, assim, isso é extremamente positivo, é uma coisa que tem sido muito em voga, as empresas têm procurado outras empresas que façam isso, no sentido, assim, de ter fornecedor, cliente que faça isso também, que tem isso como cultura também dela. Então, assim, faça esse voluntariado ao redor da sua empresa, ali em algum local, ou então se inscreva em algum programa. Se você trabalha, como pôr isso para o seu chefe, né? Se for alguma coisa que for despender um tempo seu dentro do horário de serviço, eu proponho que você faça isso nas suas férias, né? Dali dentro dos seus 30 dias ou 15 dias, eu não sei que tem, depende muito do tipo de profissão, né? Mas é sempre importante você fazer isso aliado com a cultura da sua empresa. Se a minha empresa... Porque, assim, hoje, se for uma empresa grande, ela geralmente vai dar ali um fomento, né? Então, assim, é embarcar mesmo, é mostrar todo esse interesse de querer ir lá, fazer, buscar, ajudar, não só para a realização, assim, em questão de profissão, de mostrar, nossa, ele está interessado na questão voluntariada, mas também no próprio engajamento pessoal, né? Naquela questão que a gente já conversou do desenvolvimento pessoal e na satisfação também de não viver só para si, de fazer as coisas só para você, mas também de ajudar o próximo. Que eu acho que também é uma coisa que está muito em voga e também é necessário, né? A gente tem que ajudar o outro, né? Existem também outros tipos de voluntariado. Vamos supor, como a gente está fazendo aqui, a gente está conversando, todo mundo aqui é voluntário. Você, às vezes, participar de algum programa de mentoria que tem a ver com o seu serviço. É muito comum, vamos supor, uma empresa, você trabalha num banco, você, às vezes, participar de algum trabalho voluntariado voltado para educação financeira. Então, assim, isso também é legal, é pôr aquilo que você tem como profissão a serviço dos outros, né, da comunidade, para estar ajudando. Eu vi, tem aqui no estado uma coisa muito legal, um curso técnico, eles fazem muita manutenção, eles ensinam a fazer manutenção de máquinas, tudo. A própria escola pegou algumas coisas que usualmente se jogaria fora das máquinas, placa-mãe, essas coisas, para fazerem brinquedos para doar para alguma instituição no Dia das Crianças. Então, assim, esses tipos de coisas são relacionados ao que você exerce como profissão e também você está ajudando o outro. Então, assim, geralmente as empresas, elas têm uma tendência a fazer isso. Se não tiver, acho que é uma coisa que você pode propor para o seu superior, que é bastante interessante, mesmo preocupado com essa questão social, né? E também do desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. Agora, se for viajar, alguma coisa assim de línguas, ver se realmente é necessário. Se for uma coisa assim que foi interessante para sua empresa, como eu já vi, tem empresa que você pode, eles te liberam por 3 meses, aí você não tem o seu salário, mas você faz o seu intercâmbio. Aí você depois volta e você continua o seu processo normal de trabalho. Mas eles dão essa licença de 3 meses para você fazer um intercâmbio. Aí vai depender muito do seu tipo de cargo, da empresa que você trabalha. Mas se a empresa não fornecer esse tipo de acordo, né, de 3 meses, que eu acho que está dentro de algum... Hoje, assim, que a legislação está um pouco mais flexível, né? Mas se não permitir, você faz os 30 dias seu de férias. Vai, procura um local, entra aí, né, com vocês para fazer um voluntariado, ou em outro país, ou em outro lugar. Amazonas é um lugar que eu gostaria de conhecer, não conheço. Eu nasci em Rondônia, Porto Velho, mas eu saí de lá muito pequena, não conheço. E então, assim, eu acho que seria interessante, né? Esses tipos de locais são diferentes da nossa cultura, do Sudeste aqui. Então, assim, você ter contato com essas outras culturas são extremamente enriquecedor. Aqui a gente trabalha também um pouco com a área indígena, né? Que aqui no estado do Espírito Santo a gente tem uma área indígena bem extensa. E é bem legal você ter essa diferença cultural, né? Você ver essas outras pessoas e culturas tradicionais, né? É bem interessante, porque assim, você reflete, que você vê que tem algumas coisas que são senso comum, que quando você vive e você observa e tá ali junto, tem essa troca, você muda a sua percepção. É uma coisa assim que não tem... pode ter alguma coisa a ver, né? Que assim,
eu trabalhei na área social, né, na psicologia, e trabalhava em áreas pobres, né, de extrema pobreza e pobreza. Eu particularmente, sim, só realmente entendi algumas realidades porque eu ia lá na casa, fazia visita. Então, assim, se você não olhar e não perceber essa realidade, você pode ter uma ideia, mas, assim, você realmente não vai entender aquela realidade. Eu não sei se eu estou falando demais, mas só um parênteses nesse, que é uma experiência que eu gosto de compartilhar. É igual assim, a gente recebeu uma demanda da escola falando assim, o menino não faz dever de casa, não, tem baixo rendimento. E a gente foi fazer uma visita junto com a assistente social. E assim, a casa da pessoa, desse menino, não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha luz. O chuveiro era um cano que eles pegaram de mangueira, que era ligado da torneira, lá da... Então, assim, realmente não vai fazer dever de casa, né? Porque não tem onde fazer. Então, assim, a mãe era analfabeta, então você não tem ninguém que ali esteja do lado, ajudando. Então, assim, essas realidades a gente só conhece mesmo vivendo ali, vivenciando e olhando. Então, assim, minha perspectiva de vida, de olhar, assim, mudou bastante. Então, eu acho, assim, se jogue, faça voluntariado. Acho que a Bia, não sei se ela chegou agora, se já fez outro voluntariado, ela vai poder expressar um pouco também da vivência dela, que é extremamente importante. Eu acho que é importante para o desenvolvimento pessoal e profissional. Sim, é isso que a gente sempre traz, né, para os nossos clientes, para os nossos voluntários, porque você novo, você vivenciar o novo, faz você refletir muito sobre você mesmo, né? E não é. Você tem que estar preparado, como você trouxe muitas vezes. Você precisa estar preparado para os desafios, né? Então, você mandar o currículo para uma empresa é um primeiro passo, mas aí você vai chegar lá, vai ter que participar de um processo seletivo e tudo mais. E quem tem que estar preparado é você. E como se preparar? Através de experiências novas, porque quanto mais você se coloca em situações diferentes, mais você vai aprendendo a lidar com essas situações diferentes, você se reconhece bem, né? Você sabe aonde o calo aperta, você sabe onde você é super bom, onde você não é tanto, né? Ter a mente aberta para acessar essas novas culturas é fundamental, né? E querer também acessar isso e também pensar que você está ali para contribuir para um feedback, né? Tanto até no seu perfil na própria Colabtour. Lá as ONGs elas deixam um feedback no seu perfil depois do voluntariado. Então é super legal, é algo que, como eu falei, é uma comunidade, a gente está ali todo mundo online, as pessoas estão vendo a sua trajetória como voluntário, como um profissional em aprendizagem, ou um profissional que está sempre se atualizando, sempre buscando novas oportunidades. E agora vou convidar a para contar a experiência dela. A Bia, ela acompanha nosso trabalho já há algum tempo, né, Bia? Pelas redes sociais e tudo. Muito bacana ter você aqui. E obrigada, Tamires, pelas informações. A Bia, ela vai trazer muita coisa. Eu acho que seria legal você até complementar também, para a gente pensar assim, um case, né? A Bia, ela é estudante de serviço social, e ela trabalha com idosos, e ela viu na Amazônia uma oportunidade para ela viver uma experiência na área dela e uma experiência, uma cultura diferente, em situações diferentes da que ela tem no Rio de Janeiro. Bia, conta a gente, então, um pouco de como você conhece, como você escolheu isso, o que fez sentido para você, por que você falou, não, eu vou comprar esse pacote de intercâmbio e vou viajar, né? Como foi essa tomada de decisão e o que você espera com essa experiência que está começando hoje, mas depois nós vamos contar ela mais. Eu chego aí também dia 9, né? Então, o pessoal que está assistindo a live quer conhecer mais os outros projetos. Eu estou indo para a região norte do Brasil, então vou visitar 2 projetos lá, a gente vai apresentar mais informações. Mas agora a Bia conta para a gente, então, um pouco da experiência dela até decidir viver essa experiência. Então, boa noite, gente. Eu já faço trabalho voluntário no Rio já há 7 anos, numa ONG com crianças e adolescentes, e foi onde eu decidi fazer a graduação de serviço social. E a partir disso eu acabei fazendo no meu estágio da faculdade numa instituição
para idosos. E aí eu me apaixonei pela causa. E como ela falou, a Clamiris falou, essa questão da vivência do Sudeste ser muito diferente, né? E aí eu tinha essa inquietação em mim de conhecer lugares diferentes, conhecer não só a cultura, mas assim, as mazelas que as pessoas passam são iguais? Como está a situação em outros lugares? Então eu idealizei, pensei nesse intercâmbio fora do Brasil por algumas vezes, mas eu conheci o Norte através de uma viagem que eu fiz e vi que tinha do lado. Estava aqui no Sudeste, no Norte do meu país, tinha tanta oportunidade, tantos lugares que eu poderia contribuir. E aí começou essa vontade de vir para o Amazonas. E aí conhecer um pouco mais e trabalhar um pouco mais. E aí, como eu já estava acompanhando a Colab, e aí pesquisando sobre as instituições, no início do semestre, eu recebi o convite da Lani para vir para cá, porque ela gostou do meu perfil. Só que, infelizmente, no momento eu não pude vir. E aí, mas aquela inquietação, aquilo foi ficando, aquela vontade. E aí, por fim, eu consegui me organizar para que agora viesse para cá viver essa experiência. E por ser uma instituição que atende mulheres, trabalha com esse empoderamento feminino, o resgate da autoestima, trabalha com crianças, trabalha com idosos, assim, são todas as causas que eu me identifico. São causas que fazem parte da minha atuação profissional no serviço social. Então eu falei assim, cara, é esse lugar que está me esperando, é esse lugar que eu quero, é lá que eu quero contribuir tudo que eu aprendi na academia, que eu quero colocar em prática. E para ajudar esse lugar com que eu puder, né? Tanto com o meu conhecimento de gestão de voluntariado já há 7 anos, como eu falei, trabalhando numa ONG. Recentemente, eu construí um projeto junto com amigos muito queridos que trabalham em instituições de idosos. Então, é trazer toda essa experiência que eu tenho para ajudar a Lani aqui a fortalecer. Já é uma instituição que está numa caminhada de 10 anos, mas é sempre bom a gente vir com ar novo, como você falou, né, Gabi? Para a gente contribuir nesse desenvolvimento da instituição, das pessoas que trabalham na instituição, e esse desenvolvimento nosso mesmo, né? Então, é essa busca de conhecer um pouco mais do que e vou oferecer para o Amazonas tudo que eu pude adquirir, né, no meu conhecimento acadêmico e colocar isso em prática aqui agora para ajudar a ONG a crescer ainda mais. Tamires, você quer fazer alguma observação, assim, do que ela trouxe, desse link que ela fez, né? Como que as pessoas também podem pensar essa escolha da vaga, do destino, né? Como eu falei, onde ela vai voluntariar, como escolher essa ONG, se tem alguma estratégia que a pessoa pode utilizar para decidir. Assim, é sempre bom. Eu sei que às vezes quando você se forma, nem sempre você sabe especificamente em qual área você quer atuar. Mas se você tiver, é sempre bom você manter uma experiência um pouco voltada para isso. Eu gosto de idosos, então faz uma experiência de intercâmbio, voluntariado voltado para esse tipo de público. Porque é extremamente importante você ter esse contato máximo com o público, que você tem essa empatia, que vai ajudar nessa questão que a gente conversou comportamental, né? Os idosos são pessoas bem mais fáceis, assim, de você estar trabalhando e tudo, e estar desenvolvendo algum tipo de atividade. Para mim, assim, um grande desafio é adolescente e criança. Então, assim, quanto mais convivência você tiver, né, falando assim um pouco pessoalmente da minha opinião, né, pessoal, você tiver mais situações que você se encontrar, você tiver enfrentamento no seu dia a dia de trabalho, você vai lidar melhor, você vai desenrolar melhor, né, falando uma linguagem mais fácil, assim. Então, assim, procurar um local de intercâmbio que tenha mais a ver com aquela sua área, atuação profissional. Até porque, assim, para o recrutador fica mais coerente, né? Sei lá, você está entrando aqui para uma clínica que a gente trabalha com idosos e sua experiência, sua expertise é em criança e adolescente. Se eu tiver uma pessoa com uma expertise maior de voluntariado, essas coisas em idoso, eu vou preferir ela, entendeu? Você quer esclarecer alguma coisa para Tamires?
né? Você está se formando ou você já se formou? Estou me formo na metade do ano que vem. E, assim, uma das coisas também que me fez vir para cá é porque, assim, o meu tema de estudo é envelhecimento. Então, como se dá isso no Sudeste, como se dá isso no Norte, assim, a gente já não precisa de muito para saber que é totalmente diferente, né? Como as políticas são trabalhadas em ambas regiões. Mas ter essa vivência vai agregar também na escrita desse meu artigo final, né? E isso também para mim é muito importante. E como acho que ela foi bem esclarecedora nisso. Se é uma área ao qual eu quero me dedicar, apesar de ter tido experiência por tantos anos com crianças e adolescentes, e se eu também quero essa experiência com idosos, acho que nada melhor do que estar num lugar onde eu possa colocar isso em prática, né? Acho que é bem, o que a Tamiris falou é bem esclarecedor com relação a isso mesmo. Acho que a visão do recrutador é muito essa, né? Se você tem expertise naquela área ou se você é só um curioso naquela área, né? Eu acho que vai proporcionar para essa experiência, vai me proporcionar essa expertise que tanto eu preciso, tanto para escrever o artigo como para atuar profissionalmente daqui para frente. Assim, para a área social, no caso dela, ciência social, eu penso tem muito assim, processo quantas seletivo pessoas também. tem Eu não na sei como sua que é no turma? Rio. E falhou, chegou o áudio de vocês duas ao mesmo tempo, eu não consegui Desculpa. entender. Não, Tamires, pode seguir. Pode seguir. Não, assim, eu só falei assim que eu não sei exatamente como que é o mercado lá no Rio, né? Mas eu sei que para serviço social tem muito processo seletivo, né? Dentro das prefeituras, às vezes até dentro de algumas ONGs, né? Organizações assim para estar se fazendo. E aí o interessante é que o serviço social trabalha 30 horas, né? Então você pode trabalhar aí, Bia, também um pouco de diversidade. Se você gosta de criança, você pode trabalhar umas 20 horas ali, né, numa área, e 30 horas numa outra área. E aí, assim, nem todas as profissões têm essa flexibilidade, né? Então, o serviço social, como dá, você pode também aproveitar isso em vantagem sua, né? Sim, torcendo muito para isso. E eu acho que também o networking, né, Tamires? Por exemplo, a Bia, ela tá numa turma, provavelmente, de muitas pessoas. Mas quantos alunos da sala dela estão tendo essa experiência para colocar no currículo? Então, já é um grande diferencial. Networking. Quantas pessoas nesse projeto que a Bia traz, agora indo um mês com a Lani, vai conhecer um monte de gente, né? E isso faz para quando ela se formar, né? Como ela chega no mercado de trabalho comparado a outras pessoas que fizeram o mesmo curso que ela, né? Então eu acho que a gente já está num momento que a gente fazer cursos, né? Como é que é você trazer fatores que complementam seu currículo, complementam sua formação. Eu acho que essa questão é bem importante, né, Tamires? O que você acha, assim? Network, assim, é essencial. Então, assim, o seu primeiro network, como é com seus professores, né? Seus amigos ali de sala. Quando você for lá no seu conselho regional fazer a inscrição, as pessoas que forem tirar a carteirinha com você já começa a fazer ali o network, porque são pessoas que vão trabalhar, vão poder te indicar e vão poder, às vezes, te mostrar um caminho mais fácil a seguir, entendeu? Por algumas etapas. E estando ali, vamos supor, é porque você está no Amazonas, né? De repente, essa pessoa que te chamou para estar lá conhece outras pessoas aí no próprio Rio, ou São Paulo, outra área, que vai poder te indicar, ou poder te mostrar, te ajudar, assim, porque geralmente quando a gente se forma, a faculdade só entrega o diploma e, tipo, vai, né? E aí você dá aquele pânico, vai, e agora, José, né? Que eu vou fazer? Então, assim, isso é normal, todo mundo sente isso. É normal depois que você se forma, você ficar um tempo desempregado.
Tem gente que começa assim, não, então eu vou pegar ali qualquer vaga que aparecer. Não, tente manter aí uns 2, 3 meses. Eu não sei como, assim, hoje em dia, mas pelo menos uns 6 meses é normal. Aí eu falo isso, geralmente o pessoal passa 6 meses já começa a dar, né, um ataque cardíaco, assim, tipo, e agora, né? Eu sei que tem muita necessidade, assim, do dinheiro, né, de a gente trabalhar, ter o nosso dinheiro para poder sustentar, ajudar a família. Então, assim, se eu preciso agora de um trabalho, né, urgente, pega um trabalho e não deixe de procurar um trabalho para você dentro dessa sua área. Eu acho assim, não desista. Mas uma coisa é claro, quanto mais longe do mercado que você tiver, mais tempo você demorar para entrar dentro desse mercado, mais difícil vai ser você se inserir. Então, assim, se você se formou, você pode ficar um tempo sem trabalhar, no sentido procurando emprego, procurando uma coisa nessa área, faça. E também, assim, uma vez que você entrou, as portas vão começar a se abrir, né? Que você vai começar a ter mais experiência dentro daquela área, e aí quando você for procurar um outro emprego dentro daquela área, você vai ter mais portas abertas, porque você vai ter mais vantagem de quem está se formando. E aí vai acontecendo. Se você quer mudar de área, vamos supor, a Bia começou, já é uma profissional, está 5 anos no mercado, você trabalhou com criança, agora quer trabalhar com idoso. O trabalho voluntário é a melhor via, porque você vai deixar de ser uma curiosa, mas uma curiosa que faz trabalho voluntário, que percebeu dentro da sua atuação de mercado que hoje quer trabalhar com idoso. Então, assim, a probabilidade de você conseguir uma recolocação no mercado, que é uma mudança diária dentro da sua profissão, é mais fácil. Mas eu sei que o serviço social, assim, é uma área extremamente competitiva. E tem muita gente se formando, né? Então, assim, às vezes o mercado fica um pouco saturado. Minha mãe é serviço social também, ela já se aposentou. E tem concurso também, né? Tem várias possibilidades, né, em si do serviço social, mas é uma área muito nobre. Eu trabalho, né, trabalho com assistente social, é uma profissão muito boa. Acho que é muito do que a Gabi falou do diferencial, é assim, porque o fato de sair da zona de conforto, ter a proatividade de ir para um lugar tão longe, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, com a cara e com a coragem, acho que já é uma das coisas, já são pontos muito positivos, né? São qualidades que são diferenciais, não só no serviço social, mas que em para qualquer profissional, né? É você ser proativo, você ser resiliente, você sair da sua zona de conforto. Esse tipo de trabalho dá isso para gente, porque você sai da cidade, você fala com a pessoa só por WhatsApp e você chega na cara e na coragem para conhecer onde você vai ficar, para ver o que você vai fazer, o trabalho que você vai desenvolver. Acho que isso já demonstra que você é um profissional que está disposto a encarar os desafios, né? Está ali aberto para os desafios. E hoje o mercado ele precisa de pessoas assim. Né? As empresas e os lugares querem pessoas assim, estejam prontas para lidar com qualquer tipo de situação e sabe se sair bem nessas situações. Acho que demonstrar através desse trabalho que a gente já tem esse ponto a somar, acho que já é uma coisa que já faz a diferença, né? Num currículo, enfim, para um recrutador, essas coisas. Sim, eu acho muito bacana, Bia. É realmente isso. Assim, muita gente tem medo, né? Tem dúvidas. E é normal, não é uma coisa, né? A pessoa não é melhor ou pior porque ela se coloca nisso, mas é vencer. Eu acho que o processo é você vencer esse medo, vencer essa desconfiança, né? Com a séria, que vai te dar suporte, que vai estar com você e você vencer isso e se colocar nessas situações, porque é justamente o desconhecido que te dá as melhores experiências, né? Que te traz a melhor possibilidade de você se conhecer e se desenvolver. Porque se você está ali na rotina, está no mesmo lugar sempre, você tem mais para onde expandir, né? Então você ir e como a gente já nessa situação é café com leite, né? Você não é ninguém que vai lá fazer uma reclamação sua, falar, nossa, ela acabou com as regras daqui, não é uma coisa que vai te dar
uma advertência que vai te impedir no futuro de um emprego. Muito pelo contrário, vai ser uma experiência que vai te renovar e vai trazer para você esse feedback que você precisa antes de você sair aí para o mercado ou quando você está procurando uma nova área para atuar, né? E isso vai ser muito agregador. Eu acho muito bacana você ter vencido esse medo, vencido essa dúvida e ter se colocado, né? O que você dá de dica, Bia, para quem está aí na dúvida, está com medo e está pensando? O que você fez para você falar, não, posso ir, a Colabtur é segura, a ONG é certa? O que você percebeu, assim, e qual a sua dica? Não, acho que se joga. Acredita, ouve o coração e vai. Assim, eu pesquisei muito sobre a Colab, vi que a startup ela estava participando com esse projeto com a Telefônica. Isso já dá uma segurança por ser uma empresa grande, uma empresa séria. Então, já dá uma segurança maior de você fazer parte. Eu pesquisei sobre a instituição hoje, quando eu cheguei, a gente estava conversando muito com a Lani, ela me contando a história da instituição, e estava falando, Lani, rede social, quando a galera se inscreve, eles querem ver rede social, eles querem ver o trabalho que desenvolve, o que tem. Vamos trabalhar isso, o que a gente pode fazer, o que eu posso te ajudar, como a gente pode construir isso da melhor forma. Porque assim, eu pesquisei ver, e eles têm pouco material, mas eles falam tão bem. A Gabi fala tão bem deles no site, tudo explicadinho sobre o trabalho que desenvolve, que dá uma segurança, mas ao mesmo tempo é aquela segurança com medo. Mas assim, quando a gente acredita muito numa coisa e a gente tem uma vontade muito grande de fazer, é dizer para o medo assim, querido, fica aí no teu cantinho que eu vou me jogar, eu vou viver o que eu acredito que precisa ser vivido. Então é isso, é acreditar e ir. E eu tenho certeza que vai ser incrível. A gente já conversou muito aqui sobre como funciona, como as coisas estão, e os eventos que vão acontecer. Assim, estou super animada. Ela também está super animada. Acho que a gente pode construir uma parceria muito legal. Então, assim, é isso, galera. Assim, quem tá afim, vem, se joga e vai ser feliz. É isso. Vai estar com medo, vai com medo mesmo. Faz parte. Tamires, essa postura da Bia é muito proatividade, né? Ou seja, ela tomou a frente tanto da decisão, ela está chegando no projeto, ela está identificando ali as dificuldades, está propondo atividades. Isso é algo que precisa muito e faz um grande diferencial, né? Numa rotina institucional, numa rotina de uma empresa, né? Sim, sim. Eu orientaria a Bia a colocar algumas coisas que você faz, alguns projetos que você está criando junto com eles, ali no seu LinkedIn, uma forma de você divulgar-se profissionalmente, né? Daquilo que você é capaz, daquilo que você consegue observar para trazer a mudança, de agregar mesmo valor nesse local que você escolheu. Isso é extremamente importante, né? Bacana. Anotado. Meninas, pode falar, Bia, pode falar. Não, eu falei anotado a dica que ela deu, eu falei, tá anotado. Uma boa dica, né? Sim, então nós vamos encerrar. Eu queria agradecer a presença de vocês. Vou perguntar aqui no chat se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para elas. A gente tem aqui alguns comentários querendo conhecer o Nordeste do Brasil. Se jogar, como a Bia falou, tá? Eu tenho uma do Lindbergh, que ele está falando que ele é professor de inglês. Ele está perguntando as oportunidades de voluntariado nessa área. Nós temos oportunidades para ele lecionar também no Brasil. Isso é válido, Tamires? E como isso pode ser interessante para ele, para o currículo, para um recrutador, para uma empresa? Ele precisa ir para outro lugar? Ou como que ele pode aproveitar, mesmo no Brasil, dar aula de idiomas e tudo mais?
Extremamente importante, né? Um voluntariado de aula em outro lugar vai mostrar toda essa questão que você já falou, como a Bia, né, demonstra a questão da proatividade, a questão mesmo do despojamento de enfrentar os desafios, e mesmo mostra assim, o quanto é que ele gosta mesmo de dar aula, e o quanto isso faz parte não só da profissão dele, mas da pessoa dele mesmo, quem ele é. Então, assim, isso para uma empresa é extremamente importante, né? E principalmente a aula, você tem que identificar com aquilo que você faz, você gostar. E para ele, assim, seria interessante fazer esse voluntariado, postar também no LinkedIn, falar um pouco da metodologia que ele usa, como que ele geralmente se posiciona. Para ele, é bem interessante essa experiência também, que se ele entrar dentro de algum curso, for começar a ser professor, ele pode até que adquirir mesmo habilidades de gestão mesmo, de poder ser um coordenador de curso, alguma coisa, gestar ali, né, fazer essa questão de gestão mesmo dos alunos, de lidar ali com os problemas que eles trazem. Isso é bem interessante, isso é bem, assim, importante para ele, seria bem importante para ele dentro do currículo dele. Traria esse diferencial na hora do recrutador observar. Né? Sim, sim. Então, meninas, eu agradeço. Acho que a gente não tem mais dúvidas. A gente até passou aqui a nossa horinha de live. Agradeço a presença de vocês, a disponibilidade, né? Tamires, se a gente receber alguma dúvida depois, eu entro em contato contigo, aí você manda uma mensagem, a gente faz um post. Bia também, eu chegando aí, a gente pode fazer uma nova live, até chamar a Alane, né, para ela apresentar o projeto, e a gente até começar a fazer esse trabalho mais de rede social da instituição que está precisando. Então, muito obrigada, né, pela presença, pela conversa, eu amei, foi muito produtiva, acredito que todo mundo que assistir vai conseguir ter muitos insights sobre os próximos passos, tanto na vida pessoal quanto na profissional, que esse é o nosso propósito mesmo, né? Ajudar essas pessoas na vida delas, não só que elas ajudem o outro, mas que isso seja de mão dupla. Então, obrigada novamente e a gente se vê por aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, gente. Boa Até noite. dia 5, Gabi. Dia 9, dia 9. Dia 9, tá bom. Alane até tá dia aí? 9. Não, a Alane deu uma saidinha. Ah, então tá bom. Depois a gente faz uma entrevista com ela. Tamires, obrigado novamente. Boa noite, Bia. Um beijão. Beijo, boa noite. Tchau, tchau.